Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Media Lab. Hoje vamos tratar de um tema bastante em alta entre as startups de todo o planeta, Growth Hacking. E para nos ajudar a explicar esse conjunto de técnicas que alguns dizem que está revolucionando aí a forma de se fazer marketing hoje em dia, nosso convidado é Ednei Souza, professor de marketing digital da SPM. Ednei, muito obrigado pela participação. Obrigado por estar aqui. Pela presença. Ednei, queria começar pelo começo, né? Vamos lá. O que é o Growth Hacking? Assim? O que é esse termo que tanto tem se falado aí entre as startups? Vejo também empresas grandes preocupadas aí com essa questão. Vamos quebrar em duas partes aí, vamos começar da semântica do termo, né? Hackear, no Brasil, a gente está muito acostumado a ver hackear como invadir um sistema de computadores. Mas hackear, na verdade, é você modificar alguma coisa para o seu benefício, né? Então, por exemplo, você pode hackear os seus hábitos para ter uma melhor performance no dia a dia. Você pode hackear até comportamento humano, né? Então, qualquer coisa em casa que você modifica o uso dela para resolver um problema, você está hackeando o objetivo daquela coisa, né? Então, às vezes o pessoal invade um sistema de computador para modificar ele, não necessariamente para roubar informações, né? Quando a gente fala de growth, é crescimento, né? Então, o growth hacking é você trazer tecnologia para o marketing, para você hackear, né, o processo do marketing, para criar um crescimento sustentável para as empresas. Então é uma forma de se hackear o crescimento, melhorar a performance do meu crescimento, pegar o crescimento da empresa e trazer para uma forma que vai me beneficiar melhor, né? E passa pela tecnologia sempre, assim. Passa pela tecnologia. Na verdade, passa pela tecnologia porque hoje em dia, quando a gente fala de divulgar sua marca, capturar clientes, se relacionar com eles, satisfazer esses clientes, a gente não tem como não ter tecnologia envolvida no processo. Por mais offline que seja uma empresa, ela no mínimo ela está usando um sistema automatizado no back-office. A gente está vivendo um mundo digital. Né? Tanto que o termo digital, né, economia digital, não faz sentido, né? Porque tudo é digital, tudo né? é Não digital é só economia digital. No mundo de hoje, né? O pessoal fala assim, não tem 60% dos brasileiros que estão conectados à internet, né? Os outros 40% ou não são economicamente ativos, né? Minha filha de 1 ano e 5 meses, ela conta na população, mas ela não está... Ainda não está, ainda, né? Ainda não está, né? Mas daqui uns 6 meses você já vai ver. Provavelmente. Mas a pessoa já tem, muitas vezes, um celular que tem a habilidade de conectar e apesar de não ter um plano de internet, ela se conecta na casa de alguém, na empresa, no Wi-Fi, em algum Wi-Fi público e acaba usando eventualmente, mesmo não tem um acesso permanente, né? A gente chegou no Brasil a um smartphone para cada habitante. Obviamente tem gente que tem 4, né? Tem gente que não tem nenhum, mas a gente já tem smartphone, não somente celular, né? Para cada habitante. Então a economia digital, o marketing é digital, o growth hacking não tinha como não ser tecnológico, né? Mas ele surgiu nas empresas, nas startups de tecnologia, com o cara de tecnologia tendo que fazer seu próprio marketing. Então Sim. foi o marketing repensado do ponto de vista de um cara de tecnologia, né? E aí passa muito, eu imagino, que por uma visão multidisciplinar, né? Não é só aquele marketing criativo, não é o marketing estratégico, passa muito por dados, né? Passa muito também por análise, você tem uma série de mecanismos aí envolvidos, né? Sim. O growth hacking, quando ele nasceu, era basicamente qualquer hack que um cara de tecnologia fizesse para ajudar a crescer a empresa era visto como growth hacking. Conforme as startups foram crescendo, elas foram evoluindo também o growth hacking. Eles começaram a... Primeiro que era assim, era um cara que não era de marketing, trabalhando com marketing. Como é que eu sei se está funcionando ou não o que eu estou fazendo? Eu vou coletar dados, olhar esses dados e tomar uma decisão baseada nesses dados. Então o cara fazia lá uma divulgação, vamos pegar o caso do Airbnb, que é um case clássico de growth hacking. Eles fizeram um scrap, um robozinho que entrava na Craigslist, procurava imóveis para alugar, né, ia lá, procurava o e-mail do cara no anúncio e mandava um e-mail para esse cara. Oi, você está anunciando na Craigslist? Anuncie também no Airbnb. É de graça para anunciar, nós só vamos cobrar alguma coisa de você se o seu imóvel for alugado. Pô, na verdade, né, de certa forma estava até invadindo ali, mas o que eles fizeram com o robozinho era simular uma pessoa que estivesse visitando e mandando uma mensagem, né? Depois a Craigslist, obviamente, descobriu esse hack e fechou. Fechou a porta. Mas olha só, eu somente mandar um e-mail, fazer com que as pessoas se cadastrem no site do Airbnb, garante que o Airbnb cresça? Não. O Airbnb depois percebeu que, olha, eu tenho essas pessoas anunciando, eles começaram a olhar os dados. Quem são os anúncios que estão performando melhor? Aqueles que têm melhores fotos.
pô, então vamos ajudar os caras a colocarem melhores fotos, né? Eles contrataram fotógrafos. Eles contrataram uma equipe né? de fotógrafos profissionais, foram nos imóveis que tinham mais potencial de serem alugados, produziram fotos incríveis, né? E esses imóveis passaram a ter uma performance melhor de aluguel e mudaram o padrão da plataforma, né? O cara entra hoje no Airbnb, ele já se preocupa mais com as fotos porque compara com os outros anúncios ali. Ele fala, se eu não tiver um anúncio tão bom quanto esses outros, eu não vou conseguir ser alugado. Ao mesmo tempo melhorou a performance da plataforma, aumentou o boca a boca, né? Ou seja, Sim, proprietários começaram a... Então, olha só, começa com captando os usuários, depois garantindo que esses usuários estão ativos e lucrativos, né? E o terceiro e último ponto é garantir que esses usuários vão ajudar a trazer outros usuários, né? E aí você tem, primeiro, uma questão de satisfação, né? O Airbnb é uma plataforma bastante justa porque ambos são avaliados, né? Muitas plataformas depois passaram a usar isso, como o Uber, por exemplo. Então, no Airbnb, tanto o dono do imóvel quanto o inquilino, ambos são avaliados, né? É uma relação de igualdade ali na avaliação, né? E ele tendo uma experiência positiva, né? A ideia é o quê? Que ele vai convidar outras pessoas para fazer. Pô, aluga lá pelo Airbnb, coloca o seu imóvel no Airbnb para alugar, né? Então, muitas vezes o Growth Hacking inclui aí também a questão da satisfação e a questão do estímulo para um usuário trazer outro usuário. Tá. Você comentou dessa estratégia do Airbnb que até certo ponto ela é polêmica, né? Você comentou do Scrap, que chama, né? É o Scrap, um robozinho que vai lá faz e rouba dados, é o Scrap. Mas na verdade, assim, no mundo ético, isso não é muito legal hoje em dia, né? Então, não sei exatamente como é que fica esse dilema, né? O que é ético, o que não é ético. Essa é uma conversa que sempre surge quando a gente fala de Growth Hacking, né? Porque são três coisas diferentes, ética, moral e legalidade, né? Tem leis contra isso? Não existem leis claras contra isso, né? A questão de moral e ética, ela também varia de equipe de indivíduo, de acordo com a cultura, etc. Né? Então, hoje em dia, muitas dessas técnicas de Growth Hacking, elas entram nesse limite, muitas vezes, da ética e da moralidade. Inclusive, felizmente, né, a ética e a moral do Vale do Silício todo está mudando. Vídeos escândalos que teve com o Uber, né? Recentemente teve escândalos com grupos de investimento que estavam... foi um escândalo recente, né, de semana passada, com caras responsáveis por grupos de investimento que estavam assediando em troca de, olha, eu te indico para uma startup se a gente sair, tomar alguma coisa. Eu vi esse escândalo escândalo sexual. Escândalo sexual, quer dizer, não só sexual, mas você pega, por exemplo, o Uber, que tinha lá um espião dentro do aplicativo dele, que os caras da Apple chamaram o CEO lá e falaram, vem cá, a gente descobriu o que você está fazendo, vai tirar isso ou não. Então, felizmente, toda essa ética está sendo revista. Mas você, obviamente, você pode usar a tecnologia sem esbarrar nesses limites. Por exemplo, tem uma técnica de hacking que o pessoal tem utilizado para otimizar a verba que você trabalha no retargeting. O pessoal tem feito o seguinte, o cara chega no seu site, em vez de já mostrar o pixel do retarget imediatamente, eles esperam alguns segundos, né, uns 20, 30 segundos, e depois mostra o pixel do retarget. Que diferença isso faz? Às vezes a pessoa entrou no site, não está interessada, ela sai rapidamente. Já começa a ser seguida na sua navegação. Já começa a seguir. É aquela praga, né? Você viu um tênis, saiu, né? Depois você começa a ver o tênis em todo lugar. Só que para o anunciante ele está pagando já por isso. Ele está pagando já por isso. Então, o que é você colocar um script para dar um delay ali, uma demora no pixel do retarget, você garante que você só vai mostrar os anúncios de retargeting para quem ficou mais tempo parado, em tese, tem mais interesse no seu produto. Um pequeno hack que você fez ali na forma tradicional de fazer retargeting, você já está otimizando a verba que você faz de retargeting, já está atraindo um cliente que tem mais probabilidade de efetivamente comprar o seu produto, né? Então, tem as questões éticas que esbarram, mas nem sempre você precisa entrar nesse limite ético-moral, né? E quais são os hacks mais comuns, assim? O que se tem usado hoje em dia? Imagino que deve variar de mercado para mercado, de maturidade empresarial para maturidade empresarial, mas assim, você conseguiria citar quais são os mais comuns e até mais eficientes? O scrap ainda é muito comum, né? Recentemente eu ouvi falar de uma empresa que tentar ser bem genérico para não expor, mas assim, a empresa vendia serviços para eventos. Então o pessoal desenvolveu um scrap que ia numa plataforma de ingressos, procurava os eventos que eram dentro do segmento que interessava para eles, olhava os eventos que eram pagos, que teoricamente se o evento é pago, o cara, alguma verba ele tem, né? Procurava o e-mail de contato do organizador, né? E aí preparou uma planilha, olha, isso aqui são prospects para você ir e trabalhar. Quer dizer, é um
O scrapping ainda é uma das formas mais comuns na parte de captação. Né? Sim. Na parte de crescimento exponencial, o member get member, né, que já é algo clássico, né? Tradicional, é um dos mais usados ainda. É o bom velho lá do Uber, lá, olha, divulgue para um amigo e ganhe R$20 aí de crédito. Né? Esses são os mais populares de uma forma geral, né? Numa ponta de captação e na ponta de o Hotmail foi um dos precursores, né? Não sei se é considerado um case de growth hacking, mas tem uma passagem interessante do Hotmail. Né? É considerado o case mais antigo de growth hacking. Né? Eles fizeram anúncios em outdoors, isso em 1996. Faz tempo, hein? Faz bastante tempo. E não captou muito cliente porque tinha uma dispersão absurda. Né? Em 96, a pessoa está vendo outdoor na rua, as chances dela ter acesso à internet eram remotamente baixas. Né? Aí eles pensaram, bom, a gente já tem uma base boa de usuários. Né? Para quem não sabe, em 96, você só tinha e-mail do trabalho ou da universidade. Você ter um e-mail pessoal era um negócio meio irreal. Né? Então, o primeiro e-mail pessoal de muita gente foi o Hotmail. Então, as pessoas queriam ter um e-mail pessoal porque a gente discutindo questão de ética, legalidade e moralidade, né? Naquela época não tinha lei contra alguém ler os e-mails de outra pessoa porque a legislação nem sabia que e-mail existia. Né? Então o cara imaginava assim, bem, na faculdade, no trabalho, alguém pode estar lendo meu e-mail. Se eu tiver meu e-mail pessoal, né? Sei lá, alguém no Hotmail vai ler? Não ligo, alguém no trabalho vai ler, pode ser complicado porque me conhece pessoalmente. Então, apesar das pessoas quererem, elas não sabiam que o Hotmail existia. Como é que eles começaram a fazer? No próprio Hotmail, adicionar um rodapé obrigatório. Então, se era cliente do Hotmail, você não conseguia desligar aquele rodapé. O que o rodapé dizia? Falou assim, tem o seu e-mail pessoal, faça um cadastro e aí o link para você fazer no Hotmail. Então, eu já tinha o Hotmail, mandava e-mail para alguém, a pessoa recebia aquele e-mail, olhava, para fazer um e-mail pessoal, eu posso clicar aqui. Por que não, no né? Hotmail. Hoje parece meio... a pessoa não sabia que tinha Hotmail. Em 96, no serviço era novo, ninguém sabia. Né? Estava começando, né? Eles chegaram a 18 milhões, depois dessa técnica, eles chegaram a 18 milhões de usuários, numa época que a internet tinha 30 milhões. Né? Mais da metade de toda a internet mundial tinha conta no Hotmail. Legal. Ednei, eu sei que o Growth Hacking ele tem duas vertentes, né? Uma muito mais orientada para o marketing, né? Para aquisição de clientes e para retenção, e outra muito ligada a produto. Assim. Você acha que as duas têm que andar em paralelo? Qual que é a tua visão sobre isso? Sim, você precisa... o ideal, na verdade, assim, quando a gente fala de startups de tecnologia, muitas vezes o marketing é embutido dentro do produto. Sim. Então você faz o Tanto produto... você não tem essa separação, né? O departamento de marketing, desenvolvimento de produto, é tudo junto. É tudo junto. Eles falam do departamento de growth, né, de crescimento. Né? Então, eles não têm separado... eu digo que o maior obstáculo para você fazer growth hacking não é nem você ter a equipe completa, né, que seria um desenvolvedor, um cientista de dados, um product manager, alguém de marketing e uma pessoa de user experience. Né? Designer. Né? Um designer. Então, não é nem você ter esse time completo. O maior desafio é você chegar na empresa e convencer que marketing, vendas e pós-vendas são agora um único departamento chamado crescimento. Sim. Essa é a maior dificuldade. Né? Mas você tem sim que pensar que o produto tem que estar dentro desse processo. O desenho do produto, é por isso que é importante aí o user experience, o design, ele tem que estar conduzindo o usuário durante todo esse processo. Você pega, por exemplo, o Uber, que a gente já citou aqui, você cria uma conta no Uber, o Uber tem lá todo momento te lembrando lá de um cupomzinho de desconto que você pode chamar outra pessoa. Você tem também ali dentro de cada corrida uma avaliação. Né? Então, esses pontos são importantes porque, olha, a captação de novos clientes está dentro da ferramenta, medir a satisfação dos clientes está dentro da ferramenta. Né? A gente sair de Uber, por exemplo, pegar iFood, né? que é um outro case nacional bem interessante. Todo pedido que você faz no iFood, o iFood pergunta para você se você está feliz ou não. E se você fica um tempo sem fazer pedido, ele manda uma notificação, manda um e-mail para você, olha, tem estabelecimentos novos na sua região, olha, você gosta muito de pizza, tem uma pizzaria nova. Quer dizer, eles querem chamar, né, as plataformas que estão trabalhando com Growth Hacking, elas sabem que eu preciso não basta ter o usuário, tem que ter esse usuário ativo. Não basta o usuário estar sendo ativo, ele tem que ser lucrativo. E não basta ser lucrativo, ele tem que estar satisfeito, porque satisfeito ele vai chamar outras pessoas. E eu tenho que embutir todos esses processos dentro do produto. O produto tem que permitir avaliar, o produto tem que permitir ele convidar outras pessoas e através do produto, e aí quando é software é mais fácil, eu consigo mensurar se o cara está entrando, que opções que ele está utilizando, qual a frequência que ele utiliza. Às vezes o cara vende a ferramenta e fica tranquilo. Né? Se ele fosse olhar lá a base de dados e falar assim, putz, o cara não está logando, o cara não está entrando todo dia, não está usando.
Ou seja, em algum momento ele vai cancelar. Exatamente. Tem muita startup que cresce pra caramba a base, mas não está se preocupando se o cara está ativo, se o cara está lucrativo, se o cara está feliz, se o cara está indicando para outras pessoas. Entendi. Então, o growth hacking real é esse processo todo. Muita gente, como você falou, olha só o lado da aquisição. Eu vou fazer um scrap, copiar cliente de outro lado, disparar um monte de e-mail, montar uma base gigante. Com o processo como um todo, né? Não está preocupado com o processo como um todo. Growth hacking de verdade é o processo como um todo. Entendi. E, Ednei, você acha que uma empresa analógica, vamos pegar uma empresa aí do século passado, que não trabalha via aplicativo, obviamente trabalha com tecnologia, mas não tem essa matriz tecnológica, de que forma ela pode se aproveitar do growth hacking? Ela tem que repensar até o portfólio de produtos e serviços dela, né? Vamos pegar Kodak como exemplo, já foi a principal empresa do mundo em fotografia. Hoje em dia, a principal empresa do mundo de fotografia é provavelmente o Instagram. Né? Sim. Então, a Kodak ela perdeu o bonde de máquinas digitais, de tratamento de fotos, uma série de coisas, né? Porque a gente teve ondas. Né? A gente teve as máquinas digitais perderam lugar para os celulares. O celular, o aplicativo básico do celular, perdeu lugar para o Instagram. O Instagram quase perdeu lugar para o Snapchat, se reinventou e conseguiu manter a sua liderança. Quer dizer, a gente teve a fotografia se transformando e a empresa que era de fotografia lá atrás, ela viu tudo isso passar diante dela. Entendi. Então, muita empresa hoje tem uma base segura de clientes, ele sente que essa autonomia dá uma tranquilidade para ele, mas a transformação tecnológica e digital ela é tão feroz, ela é tão veloz, que se ele não começar a criar produtos e serviços digitais, pensar nas necessidades do novo consumidor, né, ele vai acabar perdendo espaço. Vai ser atropelado por alguém, né? O Ednei, um outro ponto que me chama a atenção, assim, o growth hacking está muito ligado a crescimento exponencial, né? Os principais cases são empresas de base tecnológica que hoje são players, são paradigmas de mercado, né? Dominam o mercado. Só que ao mesmo tempo você tem uma cultura hoje, principalmente das novas gerações, do pequeno, né? Ou seja, até a própria grande corporação de antigamente, tradicional, ela é colocada muitas vezes em xeque, né? E você pensa, até na nossa audiência, você tem muito empreendedor, muito jovem empreendedor. Será que essa questão do crescimento exponencial também faz muito sentido para essa nova geração? Acho que tem uma discussão interessante aqui também nesse Eu acredito que o crescimento ele tem que ser sempre exponencial, mas você não precisa usar a velocidade máxima. Né? Então, acho que se todo cliente seu está satisfeito, você está correndo um risco, né, a todo momento que esse cliente traga outro cliente. Né? Sim. E aí não. É o famoso risco bom. Um ótimo risco, né? Ótimo risco, né? Agora, você não precisa acelerar isso ao máximo. Né? Então, um cara hoje te traz 2 amanhã, esses 2 depois de amanhã te trazem 4, depois de amanhã te trazem 8. Se você é pequeno, né, e não tem espaço para crescer, não tem às vezes nem a ambição de crescer tanto. É porque eu percebo isso muito nas pessoas, né? A questão da ambição, né? Uma ambição um pouco diferenciada. Né? Muita empresa quebra por crescer rápido demais, além da necessidade. Hoje em dia, às vezes a gente vê nova startup lançando o aplicativo via convite. O pessoal fala, é aquela estratégia para deixar o pessoal ansioso? Não, hoje em dia a maioria das pessoas que usam convites para convidar para aplicativos, elas estão trabalhando em crescimento controlado. Tá. Olha, a minha infraestrutura hoje, né, tecnológica e meu financeiro, suportam uma base de quantos usuários? 500 usuários. Então vamos distribuir 500 convites. Então a gente vê como que esses 500 usuários trabalham. Né? Deu certo, a gente tem espaço para crescer, vamos distribuir mais 500 convites. Até porque se você queimar a largada, você pode queimar o teu negócio. Né? O pessoal fala assim, né, se eu divulgar muito e tiver muito sucesso e no primeiro dia o sistema cair, é um problema bom. Não é. O cara instala o aplicativo, tenta usar, não funciona, ele desinstala, ele nunca mais vai voltar. Sim. Porque o índice hoje de não uso de aplicativo é muito grande. Né? Nossa, e aí você vai perguntar, você já testou pro cara? Testei, mas não funcionou, desisti. Né? Porque para você convencer o cara a tentar novamente é muito complicado. Então você precisa crescer de uma forma mais estruturada, né? Sem ambição. Né? A ambição não é um problema. Né? Agora, quando ela é desmedida, quando ela vira ganância, né, aí a gente está lidando com um problema complicado. Né? Sim, aí você pode ter os problemas eventuais de crescer maior que crescer mais do que você consegue e você colapsa a sua estrutura, né? Para de funcionar. Legal. E Ednei, ainda falando de growth hacking, de cases interessantes, você comentou alguns cases internacionais. E no Brasil, na tua visão, quem que está fazendo um bom trabalho nessa área?
Cara, é complicado. A gente tem, como eu falei assim, o iFood a gente vê que usa uma estrutura de growth hacking, né? E é a Movile que está por trás tem crescido bastante, né? Apesar de que, pessoalmente, eu faria um design mais otimizado do iFood, né? Eles estão prestando atenção? Eles estão. Tanto que eu já reclamei no Twitter, um cara marcou o CEO da iFood, o cara já marcou, aí ele marcou o cara da equipe técnica já. Até resolveu. Olha, não resolveu, mas assim, eu moro na Vila Mariana e o horário que abre a pizzaria ali à noite, tipo 6h30, 7 horas, se eu abrir o iFood para estar restaurantes disponíveis na minha região, naquele dia que eu reclamei no Twitter, tinha 500 e não sei quantos restaurantes. Outro dia eu abri, tinha 600 e tanto. Fazendo que ótimo que eu tenho opção, né? Mas de 600 e tantas opções, como eu vou escolher? Sim. Né? Então, o excesso de opção é não opção também. O iFood está bom na questão de captação, o iFood está bom na questão de satisfação, né? Ele é avaliado, né? Mas eu acho que o iFood podia melhorar um pouco na user experience de criar ali uma solução mais automatizada para eu escolher. Eu tenho deixado muitas vezes de usar o iFood pelo Uber Eats, porque ele organiza de uma forma que me ajuda a escolher mais fácil o que eu quero. Legal. Então, eu acho que falta um pouco no Brasil o pessoal usar o conjunto completo de growth hacking, sabe? O pessoal está tentando usar pedaços em vez de fazer o processo como um todo. E você vê o interesse também das grandes corporações, corporações já maduras em usar o growth hacking, ou você acaba enxergando mais como algo ali de empresas nascentes, startups mesmo? A gente tem, por exemplo, eu dei um treinamento já na IBM de growth hacking, né? E obviamente que, como a gente estava falando de empresas grandes, antigas, né, a IBM é uma empresa que está se reinventando a todo momento, né? Então, não que eles fizeram, não era um objetivo, um workshop, uma consultoria para repensar, né, o processo de vendas e aquisição da IBM, foi um treinamento pontual para cada um refletir ali como que ele podia ajudar, mas eu já vejo as empresas procurando incorporar alguns pedaços aí do Growth Hack, algumas práticas, algumas técnicas, né? O processo como um todo, como eu falei, o complicômetro maior é o pessoal entender que vai colapsar as áreas de marketing, vendas e pós-venda e transformar em uma única área. E é por isso que as startups acabam utilizando mais, porque elas já nascem com esse novo pensamento. A gente não tem separado aqui marketing, venda e pós-venda. A gente tem a área de crescimento, elas já nascem com essa consciência. O que eu acredito que a gente vai deixar de falar, talvez growth hacking, marketing, growth hacking e growth crescimento é um negócio que tende a ser uma evolução mais natural. E as áreas de crescimento vão ser marketing, vendas e pós-venda como uma coisa única. Que é até o que a gente estava discutindo, organicamente as coisas se transformarem, porque o mercado exige essa mudança. E você acha que os profissionais já estão preparados, principalmente no Brasil? Se existe já mão de obra qualificada e com esse pensamento diferenciado para esse perfil de crescimento? Eu diria que não, porque é o seguinte, vamos lá. Tem cara que se autodenomina growth hacker, né? E dificilmente esse cara ele sabe escrever código, analisar dados, desenvolver interfaces e pensar em marketing, né, em produto. É quase impossível achar isso numa mesma figura. Numa mesma figura, exatamente. Então, porque antigamente o growth hacker era o cara que fazia hacks, então às vezes o cara que faz hacks hoje, ele fala, sou growth hacker. A questão, meu amigo, é que o growth hacking evoluiu também. Né? E hoje em dia o growth hacker ele precisaria de ter todas essas disciplinas para continuar fazendo sentido. Eu não acho que growth hacker, né, como pessoa, faça mais sentido, porque a técnica hoje ampla, ela exige 4 profissionais distintos. Né? Então, ou seja, um grupo heterogêneo é fundamental. Um grupo heterogêneo é fundamental. E aí outra dificuldade é que você tem o cara de sistemas, falar com o cara de marketing, às vezes tem uma barreira muito grande. Sim. O cara de dados, né? Às vezes ele vai lá, entra nos dados, descobre insights incríveis, mas nem sempre o cientista de dados ele consegue traduzir aquilo claramente para o cara de marketing. Nem sempre o cara de marketing consegue entender o raciocínio. Como é que faz essa amarração de cabeças, de culturas, de visões completamente diferentes? Precisa dos 4 conhecerem o processo, os 4 entenderem as necessidades um do outro e a trabalhar em conjunto. Eu acho que a gente tem essas 2 dificuldades hoje, ter os times heterogêneos e esses times heterogêneos aprenderem a trabalhar em conjunto. O que a gente vê muito nas empresas é o cara de marketing falando mal do cara de TI pelas costas, o cara de TI pelas costas falando mal do cara de marketing, os dois não se entenderem. E cada um numa salinha também, cada né? Um numa salinha, departamento. Cada um num mundo, numa sala, né? Estar em departamentos diferentes é o mínimo, eles estão em mundos diferentes. Né? Precisa trazer esses caras para o mesmo mundo e colocar esses caras numa mesma equipe. Né?
Então, o papel do gestor e da liderança é fundamental, né? Ou seja, começar. Exatamente. O gestor começar a pensar, olha, eu preciso ter um departamento de crescimento, não um departamento de marketing, vendas e pós-venda. Eu preciso de ter todas essas disciplinas num departamento e preciso aprender, esses caras precisam aprender a trabalhar juntos. E qual que é o momento de ter um departamento de crescimento na empresa? Existe um momento certo? Na verdade, se tivesse dar um conselho para toda empresa hoje, ela mudar imediatamente, porque passou esse tempo. Né? Um dos motivos de startups terem surgido aí do zero e atropelado empresas centenárias e tradicionais é porque elas vêm com essa mentalidade nova. Qual o problema da mentalidade tradicional de marketing, vendas e pós-venda? O marketing divulga uma coisa, né? Vendas, quando pega esse lead, promete outra coisa para o cara, e depois que o cara compra, ele descobre que não era bem isso, pós-vendas tem que resolver o pepino e nem sempre resolve, né? Perde o cliente. Né? A gente vê uma taxa hoje de aquisição altíssima, né? A gente tem ótimos vendedores no Brasil, e a gente vê uma taxa de churn, de perda de clientes, absurda também. Né? Porque os clientes se sentem enganados, não é isso que eu comprei, não é isso que eu queria. Né? Então, as empresas precisam mudar a mentalidade delas para ontem. Né? O problema antigamente é que se fazia muito dinheiro na aquisição e não na manutenção. Hoje, grande parte dos negócios depende da manutenção regular. Porque a aquisição hoje com o digital ela fica mais fácil. Né? Ficou mais fácil. Você tem algumas fórmulas de bolo ali, algumas fórmulas mágicas, né, que obviamente, até parafraseando uma frase tua que eu vi numa palestra, né, você falando do inbound marketing, que não é a cura do câncer. Não né? é a cura do câncer. Mas ao mesmo tempo funciona, né? Não é a panaceia que vai salvar o mundo, né? Então, nada disso. Inbound é importante, growth hack é importante, marketing de influência é importante, mas nada disso vai salvar. Sozinho vai resolver. Né? Ou seja, se você não tiver uma boa proposta de valor, uma boa entrega, um bom atendimento, um bom serviço. E a recomendação, né? Eu acho que esse é o principal ponto. A aquisição ela ficou muito mais fácil porque a dispersão diminuiu muito com o digital. Né? Eu anunciava no jornal, na TV, a dispersão era altíssima. Eu falava com 100 milhões de pessoas, mas a minha mensagem interessava para 1 bilhão de pessoas. Hoje em dia eu vou lá no Google, no Facebook, falo com esse 1 milhão. Então a dispersão, dependendo da mídia que eu estou utilizando, a dispersão ela é muito baixa. Então a aquisição ficou fácil. Né? Só que essa aquisição ficou fácil para todo mundo, né? Sim. Então antes eu ficava sabendo de um serviço. Agora eu fico sabendo de 10 serviços que fazem a mesma coisa. Então é comparação de preço, é cotação. Hoje em dia eu tenho acesso a muito mais fornecedor, muito mais opções eu como consumidor. Então você manter esse consumidor ficou mais complicado porque ele é bombardeado de todos os lados. E o consumidor também ele está, digamos, está antenado, né? Ou seja, a própria, voltando a falar do inbound marketing, né? Aquela tradicional ali, regrinha ali de e-book, de você fazer ali uma landing page bacana, tá? Acho que o próprio consumidor tá começando a falar, opa, isso aqui é... O cara vê um formulário assim, baixa o e-book aqui, dá seus dados, e ele pensa assim, nossa, eu quero muito esse e-book mesmo. Será que vai fazer diferença na minha vida? Porque ele já pensa automaticamente, vão pedir para eu baixar esse e-book, e daqui a 5 minutos o cidadão tá mandando um e-mail para mim. O tópico aqui não era inbound marketing, mas quando eu ensino inbound marketing digital, eu falo pro cara assim, olha, inbound marketing funciona. O que não funciona é esse pessoal desesperado que faz um e-book de 5 páginas, o cara tem que dar todos os dados dele e no mesmo instante você manda um e-mail para o cara. Fala assim, meu Deus do céu, dá tempo para o cara ler aquele e-mail, pensar, refletir, depois você lembra ele. Né? Produza um material de substância. Então, assim, até na aquisição, porque ela ficou muito fácil, a gente jogou a barreira de entrada lá embaixo, entrou muita gente desqualificada, né? Você não está produzindo mais um conteúdo tão atraente para o usuário. Está pasteurizado, né? O pessoal, em vez de produzir conteúdos atraentes, o pessoal criou armadilhas mais eficientes, né? Sim. Então, Mas uma armadilha que não tem fundamento, o consumidor ele vai se frustrar. Virou armadilha, né? Virou uma armadilha, você tem que pensar isso. O que eu estou fazendo de conteúdo para o inbound é algo que enriquece o usuário, ele quer isso, a vida dele se torna melhor depois de utilizar isso, né? Ou você está querendo uma armadilha, o cara vai se arrepender de ter gastado tempo lendo seu e-book, vendo seu webinar, e depois ele vai ficar puto com você quando receber aquele spam, né? Porque ele não imaginava que, às vezes o cara faz e-book de um assunto e manda e-mail de outro, né? Sim. Aí você não tem a coerência. A spam, né? Esse cara não está esperando que ele vai receber uma mensagem de outro assunto adverso em relação também. Então, quer dizer, a aquisição ficou muito fácil. Às vezes o cara se fala que é growth hacker porque ele
criou um método de aquisição que ele está adquirindo muita gente, viralizou o vídeo, teve um awareness gigantesco. Mas agora você tem aquela base gigante, o que você faz com isso, né? Muito restaurante faliu com o Groupon, porque levava mais gente que podia atender, né? Então, eu ficava conhecido por uma experiência ruim, prestar um mau serviço. Legal. Regina, a gente está chegando, infelizmente, no final do programa. Eu queria te fazer uma última pergunta. Que conselhos você daria para uma pessoa que quer trabalhar com Growth Hacking e para o empresário que também está pensando, repensando o seu negócio? Que conselho você daria para essas duas pessoas? Vamos lá. Primeiro é você pensar onde você vai trabalhar dentro desse processo, né? Se você é um gestor, você tem que pensar assim, bem, eu vou criar uma área de crescimento e ela vai ter esse processo todo, né? Você está na parte operacional, né? No baixo executivo ainda, você vai pensar dentro desse processo onde eu vou trabalhar. Se eu trabalhar em marketing, vendas ou pós-venda, e qual a minha especialização? Eu sou Product Manager, eu sou o cara que conhece as necessidades do usuário, né? Eu sou designer, sou User Experience, eu vou poder criar uma experiência mais atraente para esse usuário, né? Eu sou cientista de dados, eu sei olhar os dados, encontrar padrões e decidir como que aquilo ali pode ajudar o crescimento, né? Eu sou desenvolvedor, eu sei criar códigos que vão buscar dados em outros lugares, que vão providenciar experiências melhores, eu vou criar softwares, eu vou criar formas de acesso novas, né? Então, qual é a sua especialidade, né? E um segundo ponto, tanto para o gestor quanto para o operacional, é entender o processo todo e poder trabalhar junto, né? Então, a gente não tem no Brasil uma literatura boa de Growth Hacking. Eu não sei se a gente vai ter um dia, porque é um processo que muda muito rápido, né? Estão traduzindo, o pessoal está traduzindo agora os livros que falam de como era Growth Hacking há 3, 4 anos atrás. Se a gente for pegar o próprio termo, ele foi criado em 2010, né? Ou 2010, seja, 7 anos já. E muita gente não conhece. Um mercado que gira muito rápido. Eu gosto muito de ir no growthhackers.com, que é um site que tem várias cases, dicas de uso, etc., né? Eu mesmo dou o curso na SPM sobre isso e cada 6 meses eu mudo todo o material do curso porque o processo evolui, o processo melhora, surgem novos hacks novos, né? O papel de cada um muda, né? Eu sou cientista de dados hoje, a forma de eu coletar dados, ela é as ferramentas para coletar e analisar dados, elas são uma. Daqui a 6 meses eu tenho ferramentas novas, eu tenho novas formas de coletar dados. Sou desenvolvedor de software, hoje eu estou fazendo scrap numa plataforma. Daqui a 6 meses essa plataforma fechou as portas para fazer scrap, surgiram novas APIs, então eu tenho que me atualizar em termos de APIs, plataformas, linguagens. Então, você tem que ter preparado. Você quer trabalhar com qualquer coisa digital, né? Não é só Growth Hacking, você tem que entender que a cada 6 meses tudo vai mudar. Até menos, né? Até menos. É bem menos do que isso. Legal, Dinei. Agradeço bastante a tua presença. Obrigado, Luiz. Muito bom o papo. Espero que você tenha gostado também. Obrigado, você. Chegamos ao final de mais uma edição de Media Lab. Ficamos à disposição aqui. A sua participação é sempre muito importante. Fique à vontade para mandar e-mail que está aparecendo aqui na sua tela. Espero te ver em breve. Um abraço. Tchau, tchau.